Aqui, bora. A Suna deitou, pelada no sofá e me encarou desafiadoramente. Kirito, ande logo e tire suas roupas. Ela disse num tom autoritário. O quê? Nós vamos continuar? Seria estúpido se nós parássemos aqui. Oh, por que tá todo mundo calado? Só pra eu saber, velho. Tô ficando com Eu tô medo, velho. segurando, meu microfone tá longe que eu Enfim, tô rindo. eu fiz o que ela mandou. Abri na janela indicada por Asuna. Eu desativei a opção oculta nas profundezas do menu. Por causa do começo apressado, não havia qualquer clima. Sentando na cama, que era um pouco mais pequena, era um pouco pequena demais para nós dois. Nós lentamente fizemos tudo o que o sistema permitiria. A turva, à luz da lua, era filtrada pela janela, formando sombras complexas na cama. Como Salenberg não tinha um mercado, as pessoas da cidade desaparecem durante a noite. A única coisa que você podia ouvir era o leve sussurro do lago e as batidas do meu coração, que pareciam ecoar através do quarto como um alarme. A essa altura, Asuna e eu tínhamos removido todas as nossas roupas. Nós tínhamos ficado de joelho na cama, um diante do outro, por mais ou menos 2 minutos e meio. Eu não conseguia ler a expressão da Asuna enquanto ela mantinha as mãos no joelho e olhava para baixo. Eu achava que devia fazer o primeiro movimento na situação, mas sem ser capaz de prever os resultados de nenhuma das minhas escolhas, eu fiquei sentado num silêncio absoluto. Eu imaginei o que aconteceria se eu gritasse desculpe, equipasse as roupas. Como é? Reequipasse roupas mínimas em altas velocidades e alta velocidade e fugisse do quarto. Será que ela diria, acho que é assim mesmo? E me perdoaria quando nós nos encontrássemos de novo amanhã? Sem chance disso acontecer. Caralho, cara, eu não quero ver historinha não, velho. Cadê, velho? Cadê o bagulho aqui, ó? Eu fortaleci minha força de vontade. Mesmo se não tivesse o conhecimento, a experiência, eu nunca tinha amado alguém, tido sentimentos tão intensos quanto os que eu tinha pela Suna. Desde que o Saul começou, houveram várias vezes em que eu disse a mim mesmo: você não pode fugir, não importa o que aconteça. Mas agora eu tive que reunir determinação maior do que nunca quando eu estendi a minha mão direita e movi o meu corpo para frente. Meu dedo tocou levemente a curva gentil que era o ombro da Suna. O corpo dela estremeceu fortemente. Eu lentamente tracei um caminho da linha do ombro dela até a parte de trás do seu pescoço. A Suna gemeu levemente e seus olhos fecharam. As bochechas dela coraram e as sobrancelhas estremeceram. Por um momento, eu observei as expressões da Suna em secreto deleite enquanto eu a tocava em todos os lugares, levemente excitado pelas reações dela. Eu mantive meu dedo num ponto onde quase não tocava ela e continuei a passear pela pele dela lentamente. Eu desci pelos braços dela que estavam protegendo os seios firmemente. Circulei ao redor do estômago e voltei pelos braços de novo. Ah, ah, ah. Cada vez que os meus dedos se moviam, o corpo de Asuna tremia e ela levemente, depois de acariciar todo o corpo. Pera aí. O corpo de Asuna tremia e ela gemia levemente depois de acariciar todo o corpo dela. Eu coloquei a minha mão embaixo do queixo dela e levantei sua cabeça. Com o meu dedo da mão esquerda, eu acariciei os brilhantes lábios avermelhados dela. Não, não só seu dedo. A Suna abriu os olhos um pouco vermelha e me olhou suplicante. Me beije. Ponto de interrogação. Eu silenciosamente movi meu rosto para mais perto. Os lábios da Suna se abriram como se não pudessem mais esperar. Mas, ao invés de unir nossos lábios, ou toquei ligeiramente o lábio dela com a ponta da minha língua. Hum, como se estivesse me buscando a Suna no colo, a língua para fora. Mas eu me controlei e toquei nela apenas levemente com a ponta da minha língua. Ah, ah. A Suna deixou escapar um som irritado de antecipação e necessidade, e eu coloquei abruptamente a minha língua na boca dela. Ah, eu movi a minha língua violentamente. Os sentidos táteis em Saul são
assim como o sentido de gosto, pré-programados e ativados de acordo com a situação. Quando você considera isso, então a única conclusão que você ou então a única conclusão que você pode tirar é que a sensação de um beijo profundo deve ter sido programada também. Bem, não é como se eu já tivesse feito isso na vida real, mas uma sensação indescritivelmente excitante atravessou meus nervos. A minha língua se entrelaçou a Suna, ela até sentir que toda a força tinha abandonado o corpo dela. Os olhos dela estavam turvos e úmidos, e ela estava respirando erraticamente quando eu tirei a língua da boca dela e comecei a lamber o pescoço através da orelha e a parte superior do torso. Quando eu finalmente cheguei nos vales macios, que é. Olha isso aqui. Quando eu finalmente cheguei nos vales macios, que eram os peitos dela, estavam escondidos até então. Dela se tremeu. Dela se apertaram como a balançou. Asuna, mova os seus braços. Mas eu quero ver os seus. Eu peguei os pulsos dela, que estavam cruzados juntos, empurrei eles para o lado. Eu lentamente lambi e seio pálido dela e gradualmente se revelava. Oh não! Os braços da Asuna estavam finalmente do lado dela e os feitos foram completamente revelados para os olhos. Os montes que estavam geralmente escondidos pela roupa de cavaleiro e a armadura eram maiores do que eu tinha imaginado. Cheios e empinados. Nas pontas deles estavam um par de mamilos que eram difíceis de distinguir da área ao redor, uma forma cônica. Infelizmente, o quarto inteiro estava iluminado apenas pelo brilho azul da lua e... Asuna, liga as luzes. Quê? Não! Não! Tendo aceitado a rejeição do meu pedido, eu chupei o mamilo esquerdo dela. Ah! Ignorando o som estridente que a Suna tinha deixado escapar durante o ataque súbito, eu mordi a auréola com os meus olhos e lambi a ponta. Ah! Ah! Não! 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 Dame, dame! Dame no! Siri, seguire! Dame, dame! Eu segurei firmemente a mão direita de Asuna e tentava me empurrar enquanto ela gemia. O corpo dela se debatia e eu movia minha mão esquerda para o outro peito dela. Eu apertei o topo entre os meus dedos. Então, gentilmente usei a unha do meu dedo indicador para estimular a ponta do mamilo dela. Ah, ah, ah. Conforme eu torturava dois peitos, as convulsões e gemidos de assunto ficavam cada vez mais intensos. Indo ainda mais longe, eu tomei uma mamilo em minha boca e comecei a mordê-lo. Enquanto ao mesmo tempo, o polegar indicador da mão esquerda torcia dolorosamente outro mamilo. Oh, ah, ah, não, sem chance. O corpo da Suna ficou tenso. Os braços dela apertaram a minha cabeça. Não, não, não. Eu, um só, o peito. Eu estou. Ela não conseguiu falar depois disso, deixando escapar um gemido rouco e alto da garganta dela. A Suna tremeu e o corpo dela pulou antes de desabar em cima de mim. Ela estava respirando pesadamente. O corpo dela tremia levemente. Ah, ah, ah. Asuna, você. Ah, não. É tão embaraçoso. Nada assim aconteceu. Até agora. Até agora? Ah! Asuna se abaixou e olhou para baixo de uma forma tímida. Não é nada. Nada mesmo. Me diga. Eu movi. Eu movi minha mão esquerda para o peito de Asuna e peguei o peito dela, puxando o mamilo. Ah, não! Pare! Os peitos não! O que você quis dizer com até agora? Ah! Asuna lentamente. Como é? Asuna falou lentamente numa voz chorosa que vinha junto de seus gemidos. Sobre o Ethic Code of que eu descobri sobre ele, eu fiz algumas vezes sozinhas.
que você fez? Au! Enquanto eu pensava, o querido brincava os meus peitos embaixo. Falar sobre as próprias fantasias parecia ter aumentado o lado masoquista da Asuna. A respiração dela estava começando a ficar irregular enquanto ela me abraçava. Embaixo, como aqui, eu gentilmente movi a mão que estava abusando do peito dela para baixo. Eu acariciei o estômago tenso, então movi para baixo lentamente. Eu passei pelo abdômen dela enquanto os meus dedos alcançaram a entrada, a Asuna ofegou e o corpo dela tremeu. Ah não. Eu usei o dedo indicador e o médio da minha mão esquerda para estimular a área do redor da vagina dela, tomando cuidado para não tocar o centro. E eu aproveitei a situação de apertar os dois lábios juntos, depois separá-los. A Suna se ajoelhou, me abraçando com os dois braços e gemendo, enquanto eu colocava o rosto no meu pescoço. Meus dedos se moviam, fazendo o corpo dela se contorcer e tremer. Ah, ai não. Faz aquela voz, ou gradualmente rouca, enquanto ela balançava a cabeça e contorcia o corpo inteiro. Ah, isso não pode, não pode. Pensando que estava brincando demais, eu gradualmente movi o meu dedo do meio na direção do centro. A Suna gemeu realmente alto, e o meu dedo foi coberto por uma sensação viscosa. Aquele lugar parecia infinito, tão quente, úmido e indescritivelmente macio. Eu involuntariamente mexi ele com os dois dedos. Ah, não, não! A Suna gritou e o corpo dela começou a parar, tremer. Peraí, o corpo dela começou a tremer e pular. Sem prestar atenção nisso, eu massageei a pequena protuberância que aparecia no topo da vagina enquanto ela abria com os dois dedos. ah, ah, ah. Parecia que a Suna não conseguia mais falar. Ela estava enfiando as unhas nas minhas costas e estremecia para trás o máximo que podia. Ah, não, eu não aguento mais. Mas em outro sentido, eu também estava no meu limite. Eu queria tanto ver cada parte da Suna que eu empurrei ela para deitar na cama. E peguei as pernas dela, forçando-as a se abrir. Deixa eu respirar por 2 segundos, porque foi foda. Calma aí, deixa eu ir ali, mano. 2 segundinhos, por favor, cara. Ah, não, começou, termina. É... Droga, cara. Ah, que... A Suna voltou para si e dobrou o corpo para escapar quando percebeu que estava numa posição extremamente embaraçosa, mas não tinha como soltar agora. Que, Crito? Não olhe tão de perto. Asuna. Eu levantei minha cabeça e olhei dentro dela nos olhos. Vamos ligar as luzes? Não. Asuna rejeitou completamente a minha sugestão e balançou o rosto dela, que já estava vermelho. Desistindo, eu me devotei a examinar o lugar escondido da Asuna. O cara é médico, né, mano? Os pubes macios eram de um puro branco e suave e sem nenhum pelo. Isso era, por assim dizer, ao invés de uma preferência dos desenvolvedores, uma limitação do sistema em si. Objetos do tipo cabelo são da categoria extremamente pesada. Por isso, fora cabelos e barbas, não havia nenhum cabelo no lugar do corpo do jogador de Saô. Como que cabelo é pesado? Ah, interessante. Entre os 2 pubs macios estava uma única abertura. E dentro disso haviam dobras claras, de tempo em tempo, fluindo um fluido claro, descia e fluía na direção do ânus das antes de virar ponto de luz e desaparecer. Seja de embaraço ou perda de força, a Suna tinha parado de resistir. Então larguei o pé direito e lentamente abri a fenda. Nha! Os olhos de Asuna perderam o foco e ela gemeu levemente. Dentro da vagina, comparado com a informação que eu tinha recebido pela internet no mundo real, era estranhamente simples.
O que eu achei que fosse. Uma membrana avermelhada espalhada suavemente pela parte de dentro. A abertura vaginal que produzia o fluido claro incansavelmente estava tremendo silenciosamente. E na parte superior, onde a vagina se fechava, uma pequena protuberância se mostrava. Em Sword Art Online, os jogadores deveriam ter, pelo menos uma vez, tentando imaginar como aquela parte dos jogadores. Tentando imaginar como aquela parte das jogadoras, mas eu estava tendo uma certa emoção, tendo descoberto a resposta para a minha pergunta. É claro, na minha parte inferior também havia uma certa coisa que tendo se estendido a seus limites, estavam buscando se libertar. Mas esse era a primeira vez desde que eu entrava em Saô que tinha ficado assim. Existe uma história interessante a respeito disso. Eu peço desculpas por mudar de assunto, mas quando o Saô estava em desenvolvimento, a Campinha Agas teve uma fase de testes. Mano, deixa eu fazer o primeiro comentário. Caralho, mano. É. Mano, o cara tá fazendo um coito, tá ligado? Aí, ele começa a filosofar, cara. Ele começa, mas em Saô, não sei o quê. Você não tá pensando nisso, amigão. Para, cara, que bagulho mal escrito, velho. Vamos continuar. Internos fechados e decidiram que, como os jogadores não teriam uso para genitais, não seria necessário desenvolvê-las. Porém, na realidade, eles descobriram que a maioria dos testadores homens teria uma certa quantidade de ansiedade severa, apesar de não haver problema durante as primeiras horas, quando eles conduziram testes consecutivos durante o período de 84 horas, eles descobriram que a maioria dos testadores homens que tinham participado desse período de testes não conseguiam aguentar não ter raiz e desistir. Então, foi a partir da segunda fase de testes que as genitais foram implementadas por necessidade. Parece que essa também era a razão pela qual os jogadores de Saul não podiam mudar o gênero dos personagens. Porém, mesmo se você tivesse as genitais, a pergunta que eu tinha antes do começo oficial do jogo. Ah, vai tomar no cu, eu quero ver sexo, pô, vai se fuder. É. Enquanto eu brincava com a vagina da Asuna usando meus dedos, eu levantei minha cabeça e fiz essa pergunta para ela. Ah? Ah? O quê? Apesar dos olhos dela ainda estarem desfocados e a resposta dela ter sido pontuada por uma respiração pesada, a disposição séria da Asuna voltou enquanto ela me respondia. Ah, isso é. Eles estavam planejando usar o sistema de Sao para fornecer um serviço sexual. Pessoal. Nós estamos provavelmente ligados com essa função. Ah, ah. Entendo. Em outras palavras, provavelmente um desses arranjos delicados. Bem, chega de falar. Usei a minha mão esquerda para abrir a vagina da Asuna o máximo possível. Ah, ela não estava mais imobilizada, mas a Asuna gemeu com as duas pernas esticando para o ar. Eu trouxe o meu rosto para perto e gentilmente estiquei minha língua na direção do pequeno buraco no centro. Ah! Ah! A Asuna balançou a cabeça de um lado para o outro, enquanto gemia. Eu estimulei gentilmente a entrada daquele buraco com a minha língua, enquanto movia o dedo para frente e para fora. Ah não! Isso não! Toda vez que a Asuna se debatia, uma grande quantidade de fluido fazia um som grudento na minha língua, enquanto saía da vagina dela. Tendo colocado a minha língua no buraco dela e se aproveitando da sensação dela se apertando ao meu redor, eu subi em cima da Asuna. Eu já estava no meu limite. Sentia que ia acabar ejaculando e continuasse a explorar o corpo da Asuna. Enquanto eu brincava gentilmente com dela, no meio dela, eu cobri os lábios da Asuna com os meus e sussurrei gentilmente. Asuna, eu posso. Ah, ah. Asuna assentiu vigorosamente e deixou escapar uma respiração quente. Sim, me faça completa com a sua coisa, querido. me sentindo, me sentindo levemente tonto, ao ponto de ter aquela guerreira invencível me dizer isto.
Uma cara tão lacrimosa que eu apertei. Como é? Eu apertei, que eu me apertei contra a umidade de Asuna. Meu pênis penetrava a entrada da vagina dela conforme eu movia ele. Ah, ah. Asuna segurou firmemente os meus ombros com os braços dela enquanto fechava os olhos. Mesmo na escuridão pálida do quarto, podia ver que o corpo dela estava todo dourado, de suor brilhava em todos os lugares. Quando eu coloquei as mãos na cintura de Asuna, ela se moveu levemente para frente. Eu senti uma leve resistência, mas uma sensação de quebra. Metade do meu pênis foi engolido para dentro da Asuna. Ah! Mesmo com apenas isso, Asuna gritou, dobrou o corpo até o limite. Ao mesmo tempo, minha respiração aumentou e apareceu uma sensação falhando. Opa, 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 voltamos, voltamos. Tamo on. Bora continuar, bora continuar. Onde eu tava, mano? Cadê? Cadê? Aqui. Mesmo com apenas isso, a Suna gritou e dobrou o corpo. Ah, isso aqui eu já li, porra. Tendo colocado ele inteiro dentro da Suna, eu deixei os meus desejos de controlarem. Enquanto eu continuava penetrando ela pouco a pouco. A Suna continuou a gritar e balançar a cabeça vigorosamente enquanto seu corpo tremia. Apesar de eu ter imaginado se isso doía, eu não conseguia mais parar de me mover. Meu pênis continuava a entrar nas partes mais profundas de Asuna com um barulho molhado. Uou! Essa página aqui foi muito impactante, devo dizer. Próximo. Ah, ah. Eventualmente o meu pênis chegou até a parte mais da vagina de Asuna. Apesar dela ser a mulher que eu mais conhecia e amava, o pensamento louco que estava dentro da maior ídola de Aincrad no momento estava gerando minha mente, deixando maluco. Eu consegui acalmar minha respiração e coloquei a minha boca perto da orelha de Asuna para dizer: Está tudo dentro. Isso machuca. Não, querido Kyun. Tão quente. Eu vou derreter. Asuna me respondeu com uma voz fina e alta enquanto balançava a cabeça. Querido, tanto de você dentro de mim. Ah, ah. Eu também achava que ia derreter pelo calor incrível que estava sentindo. Meu pênis estava preso na Asuna. Asuna mandava onda de calor finalmente para a minha cabeça que explodiu com um foco de artifício. Ah, 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 ah. Eu percebi que os gemidos de Asuna estavam ficando cada vez mais altos. Eu estava imobilizado, lutando contra sensações que estavam prestes a me controlar, como se em uma antecipação a vagina dela continuava a me massagear com as suas convulsões. Ah! Ah! Não! Não! Eu! De novo! De novo! A voz da Suna, que soava como se ela tivesse ficado delirante pelo calor, estava virando tão doce. E. Não! Não! De novo! Estou gozando! Gozando!
Ah, ah. Ela jogou a cabeça para trás numa sacudida e. Ah! Gritando alto, Asuna chegou ao clímax pela segunda vez. Ao mesmo tempo, o meu pênis foi apertado com uma sensação incrível. Para o meu horror, eu senti que a pressão do meu pênis estava buscando se libertar. Ponto de exclamação. Eu mordi o meu lábio e lutei contra essa sensação. Ah, não aparece aqui, velho. Aparece aqui. Cara, eu não sei como. Cara, aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. Droga! Pô, será que eu sei escrever meme, sei lá, cara? Será que aparece, cara? Aqui. Aqui. Perfeito. Perfeito. É. É uma de meu lábio, lutei contra essa sensação. Apoiado pelo pensamento, eu não conseguia relaxar enquanto nós não tínhamos reciprocado nenhuma vez. Eu conseguia acalmar a sensação. Respirando pesadamente, eu abracei o corpo da Asuna, que estava meio mole depois do orgasmo. Sabia que não tinha muito tempo restante. Então eu violentamente puxei meu pênis de volta para a abertura da vagina dela antes de colocar ele de volta de uma vez só. Smack! Nossos fluidos corporais continuavam saindo. Ah, os olhos da Asuna viraram e ela gritou: Não! Se você fizer isso, eu vou enlouquecer. Eu fui novamente forçado a parar dentro da Asuna. A sensação quente e macia me cercava, enquanto o tremer das dobras penetrava todo o meu ser. A Asuna já tinha gozado várias vezes. Nós ficássemos assim, eu eventualmente acabaria gozando. Mas eu não sentia que, mas eu não sentia que isso seria uma boa maneira de terminar. Então, depois de um momento, eu comecei a mover o meu corpo gentilmente. É, levantando o corpo da Asuna, eu me movi para baixo. Eventualmente, nós dois trocamos de posição. Comigo deitado e a Asuna montada por cima de mim. Logo que ela percebeu a posição que estava, o rosto dela ficou ainda mais vermelho. E ela balançou a cabeça de um lado para o outro. Não, ué, é embaraçoso. Asuna, tente se mover. Ah, o quê? Ok. Asuna corou timidamente e ela assentiu e começou a mover o corpo. Ah, ah, me desculpe. Desculpe que eu sou a única se sentindo bem. Querido, você deveria gozar também. O som grudento estava vindo da vagina nova do meu pênis. Os movimentos de Asuna eram mínimos, mas a sensação poderosa estava se espalhando pelo meu corpo. Logo quando eu pensei, a essa altura eu vou gozar imediatamente. Uns... Ah, 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 ah. A voz dela estava misturada com som de excitação. Asuna mordeu os dedos de sua mão direita e movia sua cintura para cima e para baixo. Ah, ah, por que eu estou ah, assim, assim? O cabelo de Asuna voava pelo ar toda vez que ela balançava a cabeça. Gotas de suor também voavam, tornando luz antes de desaparecer. Me desculpe, desculpe, querido. Eu estou ah, ah, go, gozando. Asuna jogou o corpo para trás enquanto gritava a última parte da frase e convulsionou violentamente duas, três vezes. Os peitos dela estavam dançando com esse movimento. Isso aqui é muito bom, cara. Caralho, não acaba mesmo. Calma, calma. Eu era capaz de parar e admirar a visão da Asuna com os olhos fechados e os dentes trincados, parecendo incrivelmente adorável e horrivelmente sexy.
tudo ao mesmo tempo. Quando a batida da Suna agarrou o meu pênis apertado, eu fui novamente mergulhado na vontade terrível de ejacular, pensando que não poderia resistir dessa vez. Eu instintivamente me enfiei no núcleo de Asuna sem pensar, pegando a cintura dela com as minhas mãos. Eu enfiei o meu pênis duro até onde ele poderia ir, antes de puxá-lo de volta. Oh, antes de continuar, deixa eu fazer uma pequena reflexão, cara. Oh, a vida é injusta pra caralho, né, mano? Assim, a mina tá lá, tá ligado? Voz infinitamente, tá lá no gás, tá ligado? Aí você vê o Kiritinho aí, mano. O Kiritinho, uma luta, cara. O cara tem que lutar contra os seus instintos pra não sucumbir à dor, cara. É. Ah, ah. Sendo, sendo atingida subitamente logo depois de gozar, tudo que a Suna podia fazer era se estremecer. Eu peguei a mão dela, que estava estendida na minha direção, e juntei os nossos dedos. Toda vez que eu batia no interior de Asuna, nossos sucos saíam enquanto o lugar do nosso contato derretia em calor infinito. Ah, incrível! Incrível! Sugoi! Os peitos balançantes dela também faziam suor voar. Asuna estava gemendo delirantemente, com um olhar de prazer no rosto. Ah, ah, eu estou. Oh, ah, sim. Deixa ele sair, querido. Deixe sair. Muito. Quando eu me enfiei dentro de Asuna, soltei todas as sensações que eu tinha estendido até os limites. Asuna. Ah. Eu podia sentir que o meu esperma quente se lançando dentro de Asuna quando ela tremeu em mais um clímax. 2 anos de sêmen faziam um som estranho quando fluíam para dentro de Asuna. Toda vez que o meu pênis tremia, fogos de artifício explodiam na minha cabeça. Ah, ah. Depois de receber tudo que eu Depois de receber tudo que eu tinha para dar, a força de Asuna acabou e ela caiu em cima de mim. Ah, ah. Eu abracei a Asuna gentilmente, enquanto ela continuava a suspirar e gemer como se estivesse sendo estimulada pelos meus fluidos dentro do corpo dela. E a minha consciência começou a se apagar. Quem seria o homem adulto de 30 anos que gosta disso? Ah, acabou, cara, acabou. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Lê isso aí até o final, velho. O maluco é brabo. Pô, mas é muito bom, Merece um cara. Oscar. Mas te falar que Fate é pior, cara. E o Gustavo gosta, ele tá aí reclamando do Saul. Tô Fate entendendo o é pior, não é hype. possível. É pior, cara, é pior. As cenas de sesgo do Fate são incríveis, cara. As do Fate é mais shed, né, não? É, É mais Shed.